Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos aí para a gente continuar a nossa caminhada aqui nesse canal. O nosso objetivo aqui, como sempre, é falar da palavra de Deus. E a gente já terminou lá de ler o Novo Testamento, tem bastante tempo que a gente não faz vídeos aqui, mas agora a gente está com material novo. E vamos aí continuar falando da palavra, falando daquilo que realmente é o nosso interesse, é o objetivo da nossa vida, a nossa caminhada. Vamos agora ler esse livro aqui, Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. São 24 lições e a gente pretende aqui passar informações a vocês a respeito desse livro. O próprio livro já é um estudo, então não precisa da gente também comentar, mas deixa para vocês aí os assuntos para isso, se vocês quiserem comentar aqui nos vídeos, tudo bem. E o primeiro tema, né, o primeiro capítulo, a primeira lição desse volume 4 aqui está Deus, parte 1. E as perguntas que estão aqui presentes nesse capítulo, nessa lição, Deus existe? Por que alguns afirmam que Deus não existe? A ciência pode provar que Deus existe? Como provar a existência de Deus? E aí o título, né, o que envolve essa lição é a questão do ateísmo. E aí aqui a gente vai mostrar de que maneira que isso é tratado na Bíblia e pelas pessoas que têm traz essa condição, né, de negar a existência de Deus. E a Bíblia tem como base a nossa leitura bíblica aqui, Salmos 14, versículo 1 e Salmos 53, versículo 1. A gente vai ler esses dois versículos no final, mas eles já estão presentes aqui na lição também. Então vamos lá ler aí essa lição 1. Ok? É Deus, parte 1, e o tema é o ateísmo. No que se refere à existência de Deus, podemos dizer que há três tipos de pessoas no mundo: os que não creem que Deus existe, os que não têm certeza se Deus existe ou não, e os que creem que Deus existe. Estes últimos podem ser subdivididos em duas categorias: os que ainda não tiveram a experiência de salvação pela fé em Jesus e os que já tiveram, os que já a tiveram. Nesta lição, vamos discorrer um pouco sobre os dois primeiros tipos de pessoas: os que não acreditam na existência de Deus e os que dizem que não há como provar se Deus existe ou não. Começando aí, diz o insensato no coração, Salmos 14, 1 e 53, versículo 1. Começam com a mesma frase: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Isso é ateísmo, palavra formada por dois radicais gregos, a, sem, e theos, Deus. Significa doutrina ou atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus. Um fato curioso é que, segundo alguns historiadores, nas primeiras décadas da história cristã, os cristãos foram chamados em algumas nações de ateus cristãos, ou seita, por crerem em um só Deus e não nos vários deuses da cultura pagã religiosa politeísta da época. Segundo o IBGE, o Brasil deve ter hoje entre 1,5% e 2% de pessoas que se dizem ateus entre a população de hoje 215 milhões de habitantes. Em alguns países da Europa, esse percentual chega a 50%. Embora o ateísmo sempre tenha existido na história da humanidade, ele se tornou mais forte a partir do século XVIII, com o Iluminismo, movimento filosófico intelectual caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica, que surgiu na Europa e defendia o uso da razão, que era chamada de luz, contra os regimes em vigor, incluindo os religiosos, chamados de trevas. Linhas filosóficas. Com o passar dos anos, 4 linhas filosóficas principais acabaram prevalecendo no mundo: o agnosticismo, o panteísmo, o politeísmo e o deísmo. O agnosticismo deriva do grego agnostos,
composto de dois radicais, a, não, gnostos, conhecimento. Portanto, ignorante sem conhecimento. Para um agnóstico, a razão humana é incapaz de prover fundamentos racionais que justifiquem tanto a afirmação de que uma divindade existe, como a afirmação de que não existe. O panteísmo, pan, tudo, theos, Deus, prega que tudo é Deus e Deus é tudo. Uma flor ou uma árvore é Deus, segundo os seus ensinamentos, sendo esse Deus também chamado muitas vezes de força. O exemplo clássico é o filme Guerra nas Estrelas, onde a força era a frase mais citada por alguns personagens. Mikhail Gorbachev, último líder da antiga União Soviética, se definia como panteísta e dizia que cria no cosmos. O politeísmo, poli, muitos, theos, Deus, é a crença em muitos deuses. Isso é bem observado especialmente em povos primitivos, como os da Grécia Antiga. O apóstolo Paulo enfrentou politeístas em Atenas. Na descrição feita por Lucas em Atos 17, quando falou do Deus desconhecido aos que o ouviam. O deísmo ou teísmo, filosofia surgida no século 17 na Inglaterra, crê em um Deus da natureza, um criador não intervencionista, que não se envolve com o mundo criado. Os deístas acham que Deus fez o mundo como um relógio, deu corda e o deixou a funcionar sozinho. Eles não creem em milagres, em anjos, no diabo, no inferno, na ressurreição, em profecia, etc. São como os saduceus dos evangelhos, que também não criam em algumas destas coisas. Alguns deístas até acreditam em Jesus Cristo, mas rejeitam sua divindade. Outros nem sequer creem que ele tenha existido. Os ateus mais conhecidos da modernidade. Na história moderna, muitos foram os ateus proeminentes, mas 3 deles se tornaram os mais influentes. Sigmund Freud, de 1856 até 1939, foi o tempo em que ele viveu. Karl Marx, 1818 a 1883. E Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. O primeiro era austríaco e os 2 últimos eram alemães. Freud nasceu numa família judaica, era médico psicanalista e pregava que Deus é fruto da imaginação e das necessidades das pessoas. Marx, também de ascendência judaica, foi historiador e filósofo, achava que Deus era fruto da ideia das classes dominantes, e uma de suas frases mais conhecidas é que a religião, incluindo o cristianismo, é o ópio do povo. Nietzsche, filho de pastor luterano, foi filósofo e escritor. Dizia que Deus estava morto e era fruto da ideia dos escravos. Aos 44 anos, ele sofreu um colapso e uma perda completa de suas faculdades mentais. Os ateus atuais mais conhecidos. São 4 os ateus do pós-modernismo mais conhecidos. Richard Dawkins, 1941, ele está vivo ainda, etólogo britânico. Daniel Dennett, nasceu em 42, filósofo estadunidense. Sam Harris, nasceu em 67, escritor e neurocientista também dos Estados Unidos. E Christopher Hitchens, que nasceu em 1949 e morreu em 2011, jornalista anglo-americano. Eles ficaram conhecidos como os 4 cavaleiros do novo ateísmo. Esses 4 têm algo em comum. Atacam fortemente todo tipo de religião, especialmente o cristianismo. Além de negar a existência de Deus, são populares, proferem ou proferiram, no caso de Hitchens, videoconferências, mundo afora, e fazem proselitismo usando principalmente a ciência como ferramenta. Richard Dawkins é o mais famoso deles e escreveu o livro Deus, um Delírio, dizendo que o evolucionismo e a ciência refutam Deus. Diz ainda que a religião é a responsável por todos os males da humanidade, tendo matado milhões de pessoas. Quando questionado que a maior parte da humanidade crê em Deus, ele argumenta que isso decorre de um vírus mental ainda existente porque a evolução do homem ainda não acabou. Certa vez, Dawkins teve de enfrentar em debate John Carson Lennox, professor de matemática em Oxford.
Inglaterra. Lennox é filósofo da ciência e cristão, autor do livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, editora Mackenzie. O debate foi sobre o tema A Ciência Sepultou Deus? Has Science Buried God? Em seu livro, Lennox diz: a verdadeira guerra não é entre a ciência e a fé. Muita gente de fé é cientista. E a ciência foi produzida por homens que tinham fé, como Pasteur e Newton. A guerra é entre o materialismo naturalista e o teísmo. A ciência tem limites, trata do mundo natural e das leis físicas, mas não pode especular sobre metafísica, amor, espírito, alma, mente, decisão, vontade. Deus não se define num laboratório, nem milagres. A ciência não, nem milagres. A ciência não pode definir isso. No debate, Lennox frisou que o ateísmo é reducionista, pois reduz a humanidade ao materialismo e apregoa que os sentimentos são meramente reações químicas. Citou que a descoberta do DNA, com código genético e células funcionando como se fosse um motorzinho de uma lancha, mostra a vida como algo com propósito definido e não aleatório, não podendo ser obra do acaso, como apregou o ateísmo. E disse ainda que há uma espécie de sintonia fina no universo em que a lei da gravidade e até as distâncias planetárias são todas medidas de tal forma que possibilitaram a existência do homem na Terra e só na Terra, não podendo também ser obra do acaso, nem da evolução. O biólogo e doutor em biofísica molecular Alistair McGrath, que nasceu em 67, colega de escola de Richard Dawkins e ex-ateu, escreveu o livro O Delírio de Dawkins, uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins, editora Mundo Cristão. Alistair diz: na verdade, é de fato bastante difícil escrever uma resposta a esse livro, Deus, um delírio, não por ser bem argumentado ou reunir muitas evidências esmagadoras em seu favor. O livro é, em geral, pouco mais que um ajuntamento de factoides convenientemente exagerados para alcançar o impacto máximo e fragilidade organizados para sugerir que constituem um argumento. Diz também: o Deus que Dawkins retrata em seu livro não é Deus. Cruel, mau, machista, homofóbico, infanticida. Ele esquece que os regimes ateus e socialistas mataram muito mais gente ao longo da história. Sim, as cruzadas mataram 40 mil pessoas, o que é lamentável, mas aquilo não era cristianismo verdadeiro. O comunista Pol Pot, do Camboja, matou 3 milhões de pessoas em nome do socialismo ateu. Vladimir Lenin, 1870 a 1924, primeiro líder, fundador da antiga União Soviética, ateu convicto e socialista, é acusado de ter matado cerca de 15 milhões de russos para erradicar a fé da nação. Na Coreia do Norte atual e na China, os regimes comunistas e ateus são igualmente acusados de assassinar milhões de pessoas. Quanto a Christopher Hitchens, o irmão dele, Peter Hitchens, também era ateu. Ambos chegaram a queimar uma Bíblia em casa e ambos se tornaram jornalistas, com Peter tendo feito a cobertura de guerras na Rússia e no Iraque. Por ver o que o regime russo ateu praticava, Peter ficou abalado e tempos depois, junto com sua namorada, foram a uma capela e viram o quadro O Inferno de Dante. Depois que voltou à Inglaterra, ele e a namorada se converteram a Jesus. Peter Hitchens, mais tarde, escreveu o livro Como o Ateísmo Me Levou à Fé. Muitos não estão realmente convencidos de que não há Deus. Eles apenas esperam que seja assim. Preferem que não haja Deus no universo porque seria muito mais conveniente com relação ao estilo de vida ímpio que escolhem ter. Especialmente numa sociedade como a atual, em que os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo 3,
versículos de 2 a 4. A existência de Deus é uma ameaça para o seu estilo de vida pecaminoso. O Atmani testemunhou: eu mesmo fui uma dessas pessoas quando eu era estudante. Afirmei que Deus não existia. Embora eu fosse extremamente forte em minhas afirmações, algo dentro de mim parecia protestar e dizer: existe um Deus. No fundo do coração, eu sabia que Deus existe. Mas meus lábios se recusavam a admitir isso para que eu tivesse desculpa para pecar. Ao declarar a inexistência de Deus, ir a lugares pecaminosos era justificável. Se Deus não existisse, eu teria coragem de pecar. Quando acredita em Deus, você não ousa fazer certas coisas. Quando se afasta de Deus, você se sente livre para cometer os piores pecados sem nenhum medo. A única razão pela qual os homens afirmam que Deus não existe é uma desculpa para a ilegalidade, imoralidade, licenciosidade e indecência. Por essa razão, todo o seu argumento não é digno de consideração. A questão é: você está qualificado para afirmar que Deus não existe? Se sua esperança é meramente uma fuga da justiça, você já perdeu o terreno. A fé cristã normal, capítulo 1. Isso aqui é a citação do Atmani. Nossa função, portanto, como cristãos é, por um lado, pregar o evangelho e apacentar e apresentar o Senhor Jesus às pessoas, para que tenham oportunidade de crer nele, ser regeneradas e salvas da perdição eterna. Por outro, quanto aos que se dizem ateus, devemos orar por eles. Só Deus pode iluminá-los para que vejam como enganados estão em seus raciocínios vãos e como são insensatos ao dizer não há Deus. Muito boa noite. Deus abençoe a todos que forem assistir esse vídeo. E, como eu disse no começo, aqui não é nenhuma pretensão de criar nenhuma polêmica, mas são apenas alguns relatos aqui. E aí, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Não é uma questão para ficar discutindo, mas para comentar, debater ideias ou pensamentos. Tudo bem? Deus abençoe. Boa noite.